Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento pela Rede Comunidade de Televisão para Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre e o nosso litoral norte, lá Xangri-Lá, Atlântida, Capão da Canoa e Capão Novo. Obrigado pela audiência, sobretudo vocês aí que estão no litoral tirando férias, curtindo esse período de janeiro e fevereiro aí que é muito bom para repor as energias e começar o ano melhor a partir daí. Bom, Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Nós vamos ao nosso espaço conversando sobre contabilidade. E aqui conosco o Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui no espaço, né? Prazer espaço é sempre que está nosso. cada vez mais se consolidando, né? Importante porque não só o pessoal da contabilidade diretamente envolvido, mas aquele pessoal que está querendo empreender alguma coisa e tem que saber a importância da contabilidade. Por exemplo, o verbo contabilizar é muito usado. A gente vai contabilizar acidentes, mortes, até namoradas a gente contabiliza, né? Não é verdade? Então, vamos dizer o seguinte, ó, o que significa para vocês o termo contabilizar? Muito bem. Isso é importante, essa pergunta, porque o termo contabilizar passou a ter o sentido de registro. E não é um registro contábil, não é um registro econômico, financeiro, um registro patrimonial, não é um registro de eventos monetários. Hoje, contabilizar é fazer qualquer tipo de registro, né, que a sociedade se comunique. Olha, o Estado do Rio Grande do Sul está registrando os acidentes, está registrando morte. Ou seja, na verdade, ele substitui a palavra registro por contabilizar. Errado. E por que está errado? E por que o nosso órgão de fiscalização da profissão não corrige? Porque eles não têm interesse na valorização da profissão. A sociedade sabe que, quando se diz assim, fulano está advogando a favor de ciclano, a ordem já diz, não, para lá, advogar não é falar, advogar é algo mais que isso. Então, veja, Silvio, se o jornalista não diz lá o termo advogar quando alguém está defendendo uma outra pessoa. Isso não diz. Por que não diz? Porque a ordem defende. Mas contabilizar, o conselho não se manifesta. E tudo é contabilizar. Chega ao ponto de dizer que estão contabilizando prejuízos, estão contabilizando lucros. Meus colegas, a profissão precisa tomar uma posição, ela precisa ocupar um espaço e a sociedade precisa se proteger. Proteger porque é a contabilidade que deixa as pessoas ricas e pobres. O termo contabilizar significa identificar o que eu tenho e como conseguir. São elementos monetários. Nós temos que identificar o débito, aquilo que eu tenho, e o crédito, como conseguiu. Esse é o significado de contabilizar. Estamos contabilizando, estamos identificando o débito e o crédito. Nós não podemos, de hipótese alguma, dizer que estamos contabilizando prejuízo ou estamos contabilizando lucro, porque lucro e prejuízo nós não contabilizamos, nós apuramos. Nós apuramos o lucro. Quando é que se apura lucro? Quando a receita é maior que as despesas. Quando se apura prejuízo? Quando as despesas é maior que a receita. Então, nós estamos apurando, nós não contabilizamos. Então, inclusive, chamo a atenção aos jornalistas que procurem identificar corretamente quando se coloque no jornal. Contabilizar é um termo usado pelos contadores para fazer um registro monetário. E é isso, Silvio. E eu chamo a atenção, porque nós não podemos permitir com que a nossa profissão ela se vulgarize, que ela se socialize, perdendo o seu significado, perdendo o seu interesse. Perdendo a sua essência, né? Na verdade, perdendo a sua essência. Não tenha dúvida. E é por isso, inclusive, já estou registrando que nós estamos criando um movimento de valorização da contabilidade. Nós estamos reunindo as lideranças gaúchas para fazer este movimento, porque está na hora das coisas mudarem. Está na hora de nós tomarmos o rumo correto da nossa profissão. E é isso, termo contabilizar. Senhores, procurem
sempre ficar atento que esse termo é um termo usado pela contabilidade para identificar o que temos e como conseguimos. Para identificar o débito e o crédito. Isso é contabilizar. Nós não contabilizamos chuvas, nós não contabilizamos prejuízo, nós não contabilizamos acidente. Nós registramos o acidente, nós registramos as mortes, nós apuramos lucro e apuramos prejuízo. Este é o recado que eu quero deixar para vocês. Fiquem atentos porque nós estamos de olho e se depender de nós, a nossa contabilidade vai ser valorizada, sim senhor. E até porque, pelo que eu acompanho aqui, Salésio, a contabilidade ela é valorizada não apenas na boa qualificação do profissional lá na faculdade, ou nos cursos de graduação e tal, mas também no mercado de trabalho, a valorização do profissional, mas sobretudo a partir das entidades que representam o segmento do ponto de vista político. Não tenha dúvida, nós precisamos disso. É como eu disse, a contabilidade deixa as pessoas ricas e pobres. Somos nós os responsáveis por isso, ok? Então, o que nós não podemos é aceitar o que está acontecendo aí. Nós temos que valorizar. Tudo hoje no Brasil é contabilidade. Apura um imposto é contabilidade, apura uma declaração é contabilidade. Qualquer registro é contabilidade. E aí eu chego até dizendo assim, a disruptura da contabilidade. Como vamos dividir a contabilidade? Contabilidade se divide, é uma coisa única. Como é que nós vamos trabalhar a contabilidade? Sistema de informática, sistema de informática para apurar resultado, para apurar informações. Isso não é contabilidade, nós temos que começar a respeitar a contabilidade e temos que saber o que é a contabilidade. E se depender de nós, pode ficar certo, a contabilidade é aquilo que o povo brasileiro quer. Salésio, obrigado por hoje. Nesse espaço, né, sempre valorizado, do Conversando sobre Contabilidade aqui no Economia e Desenvolvimento. Oi, tudo bem? Com muita alegria, hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre um método que eu venho desenvolvendo, que se chama Dancer Coach. Então, a minha vida tem sido muito em função da dança desde pequena e alguns me conhecem pela escola de dança, pelos shows, então, da Cadica Danças e Ritmos, né? Que há anos, a gente completou até 25 anos em 2018. E em 2009 eu comecei a estudar PNL e tinha uma das bases da PNL que dizia: corpo e mente formam um sistema único. E quando eu percebi isso, eu me dei conta que quando melhora o corpo, melhora a mente, quando melhora a mente, melhora o corpo. Então eu vi ali por que muitas pessoas melhoravam a sua vida e o seu astral e tudo quando começavam a dançar lá na escola e quando faziam exercício físico, qualquer tipo de exercício físico e a dança então em especial porque eu convivo com isso e vi esses resultados em mim, por exemplo, todas as vezes que eu ficava tempos sem poder dançar na minha vida. Então eu comecei ali a criar algo especial, né? Era um sonho, uma sementinha. Aos pouquinhos eu fui introduzindo aí com estudos de coaching, renascimento, fiz um pós-graduação em dança, que aí teve também muito sobre dança criativa e muitas coisas, e fui percebendo então essas respostas e esses benefícios do movimento e o quanto o corpo nosso fala realmente, né? O quanto as nossas expressões corporais falam mais do que palavras. Muitas vezes, uma pessoa está conversando com a outra, aquilo que o corpo dela fala é mais verdade, muitas vezes, do que a própria palavra. Então, o que eu queria era fazer aí um convite para quem quiser experimentar esse método Dancer Coach, que são vários tipos de exercícios que eu vim desenvolvendo. Tem um workshop, né, que eu já tenho falado no programa, que ele vai acontecer no Hotel Vila Aventuras, dias 2 e 3 de fevereiro. Só que, além do workshop no hotel, que é de imersão, eu vou proporcionar na escola Cadica lá um dia de experiência para quem quiser experimentar. Então, segunda-feira, dia 28, às 18h30, na Cadica Danças e Ritmos, experimentar o que é o Dancer Coach, o que é o Transfor Dance, o que são esses exercícios que mexem com a gente e nos trazem respostas, né? Qual é meus recursos, qual é a minha dor, qual é o meu estado desejado e por aí afora a gente dança muitas e muitas possibilidades.
Quem for lá segunda-feira vai estar concorrendo a uma vaga gratuita num Transfordense de edição especial no final de fevereiro, que eu vou fazer num sítio em Águas Claras, sítio da minha amiga Thalita e do Eduardo. Então, esses amigos vão me ajudar também a proporcionar esse workshop, né? Mas para isso tem que ir lá na escola me conhecer e fazer aí a experiência para concorrer a essa vaga gratuita lá no final de fevereiro. E no início de fevereiro, então, no Vila Aventura. Quem quiser ainda se inscrever, as vagas ainda existem a possibilidade, mas assim, até terça ou quarta da semana que vem, até pelo dia 29, 30, eu tenho que fechar as inscrições, tá bom? Então, te espero lá para experimentar e dançar comigo. Não precisa ter base nenhuma em dança, tá? Não precisa nunca ter dançado na vida, para qualquer idade. Vai lá experimentar o que é o Dancer Coach, o que é o Transfordense, lá na Cadica, segunda-feira, às 18h30. Um grande beijo e até a semana que vem. Beijão! Olá! Quando Darwin lançou a teoria da evolução, ele afirmou que o vencedor não é a mais forte das criaturas, mas a que se adapta ao ambiente em que vive. Assim é a nossa vida. Se você quer transformar a vida que está vivendo, precisa mudar seus hábitos, ignorar os credos que restringem a sua ação e adotar novos procedimentos, digamos, mais ousados. Sim, seja mais ousado, mas creia que toda luta exige sacrifícios. Você terá de abrir mão de convicções que te acompanham há tempos, mas que, no fundo, te barram quaisquer atitudes que possam, estas sim, te elevar a mais e melhores condições de vida, no trabalho ou na família. Não há conquista sem luta. Para ganhar o pão de cada dia, temos de suar o rosto. Creia nisso. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Dando continuidade ao programa Economia e Desenvolvimento, este espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional. O tema de hoje deveria ser tomada de decisão. Mas a boa aceitação da entrevista feita comigo pelo nosso mestre, jornalista e apresentador Silvio Lopes, no programa anterior sobre os indicadores do treinamento no Brasil, muitas mensagens pedindo para que eu continuasse a explicar mais sobre a área de T&D, treinamento e desenvolvimento, e seguir com os dados do programa O Panorama do Treinamento no Brasil em 2018. Então eu vou continuar comentando sobre os indicadores desse setor em 2018 e que faz parte da minha trajetória profissional nesta área, por mais de 20 anos de experiência que trago comigo como treinador e professor corporativo. Bem, relembrando que é um estudo feito anualmente e é divulgado no CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que acontece sempre em Santos, São Paulo. Essa pesquisa foi desenvolvida pela Integração Escola de Negócios, em parceria com a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, ABTD, na qual eu sou membro, a Carvalho e Melo Consultoria Organizacional e com dados da ATD, que é a principal associação de treinamento dos Estados Unidos. Foram envolvidas 406 empresas no Brasil, o que permitiu fazer uma síntese da realidade. Vamos lá então, vamos seguir com os indicadores da gestão em T&D em 2018. Hoje eu vou trazer aqui um tópico da pesquisa, que é 1.2 da pesquisa, que nos informa qual o volume de treinamento realizado. O que significa isso?
é a quantidade de horas anuais de treinamento utilizado por colaborador nas empresas no Brasil. No Brasil foram 18 horas anuais por colaborador. Nos Estados Unidos foram 34 horas anuais por colaborador dedicadas à capacitação profissional em suas empresas. Uma diferença, então, de 16 horas a mais de treinamentos utilizadas pelos profissionais americanos. No Brasil, estas horas sinalizam uma queda de 15% em 2018, comparado com o ano passado. E este é mais um indicador que vem diminuindo pelo segundo ano consecutivo, refletindo o nosso cenário econômico. Vamos analisar agora por setor as horas anuais de treinamento e por colaborador no Brasil. Na indústria, o colaborador utilizou 17 horas de treinamento. No comércio, 12 horas anuais de treinamento. Na área de serviços, 20 horas anuais de treinamento. E na administração pública, 15 horas anuais de capacitação. Um outro indicador que selecionei da pesquisa é sobre a dimensão, o tamanho da área de T&D, que significa indicadores sobre o tamanho das equipes de profissionais que trabalham na área de T&D dentro das empresas. Qual a média de profissionais trabalhando na área, no setor de treinamento criado pelas empresas? Algumas empresas citam, inclusive, RH treinamento. Então fica assim, ó, empresas que empregam de 101 a 500 colaboradores têm 2 profissionais em média trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Empresas de 501 a 1.000 colaboradores possuem em média 3 trabalhando com treinamento e desenvolvimento. E empresas acima de 5.001 funcionários possuem uma equipe média de 15 funcionários trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Outro ponto é a terceirização, que vai crescendo a cada ano, reforçando a tendência em 2018 de 55% da verba destinada a consultorias, que é o meu caso, licenças, desenvolvimento de conteúdos, enfim. E para encerrar, eu trago aqui o índice de absenteísmo, ou seja, as ausências de participantes nos cursos de treinamento, com uma média de 14%. Isso significa que em uma turma de 20 participantes, 3 treinandos não comparecem. Você pode acessar esse estudo com mais detalhes pesquisando nas redes sociais Panorama do Treinamento no Brasil 2018. Ok? Não esqueça, você está melhor preparado do que você imagina. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Muito bem. Cooperativa de Crédito de Porto Alegre, Cooperpoa, a sede própria, agora na Alberto Bins, 325, nono andar, conjunto 95. Oferece a você, associado, e aquele que não quer ainda não está associado e quer se associar, empréstimos em até 36 vezes e vários convênios. Consultoria jurídica extremamente importante, qualificada e gratuita. Telefone para você da Cooperpoa, 3284-2600. A reforma trabalhista, o ano passado, fez um ano agora, esse mês de novembro, né? E ela tem, de certa maneira, trazido ainda muitas confusões, muitas contradições, muitas discussões, mas, na verdade, ela, de certa maneira, é um indicador de que muitas coisas ainda precisam ser mudadas na própria reforma para que se tenha os frutos daquilo que o governo quer, que o país precisa, que, né, tenha uma certa maior liberdade para a negociação, né, entre capital e trabalho, e que isso possa efetivamente redundar em melhores coisas para ambas as partes, o capital e o trabalho. E assim a gente tem que reduzir esse vergonhoso nível de desemprego no país, que é quase 13 milhões de pessoas. E para isso nós trazemos aqui no Economia e Desenvolvimento a advogada Kerlin Costa, advogada trabalhista também, né, Kerlin? Prazer em te receber aqui no programa. Exatamente, sou advogada trabalhista empresarial. Isto. Já há cerca de 14 anos. Uma bela experiência, né? Exato. E esses 14 anos tu passaste exatamente os movimentos assim, mais importantes da economia, que foi exatamente o
reforma e agora com a reforma. Como é que, de um modo geral, tu está vendo essa reforma? Dizer que a reforma trabalhista não foi boa ou que não foi importante seria uma leviandade, né? Porque ela realmente era necessária, principalmente numa época em que nós estávamos engessados, né? Nós tínhamos uma legislação trabalhista de mais de 70 anos, né? Para te ter uma ideia, quando surgiu a internet, a CLT já tinha mais de 20 anos. Então, nós estávamos engessados, não tinha como aquela legislação reger as nossas relações, né? Então, era importante que houvesse uma mudança. Obviamente que essa mudança foi feita de uma maneira muito apressada. Então, muitas coisas que eram nebulosas lá em 2017 continuam nebulosas em 2019. Porque o nosso TST ainda não se pronunciou sobre muitos temas, muitas súmulas que conflitam com a CLT ainda não foram editadas, né? O STF ainda não se pronunciou sobre temas importantes, né, como o trabalho intermitente, que se esperava ser o grande gerador de empregos, né? Muitos empregadores ainda têm relutância em usar, justamente porque não se sabe como vai ser analisado isso pelo STF. Então, a gente ainda tem muitas coisas que ainda estão nebulosas, né? Tribunais não estão se acertando com relação a como aplicar. Isso gera uma insegurança jurídica que é prejudicial a todos, né? De fato, porque as empresas não estão aplicando, né? Em alguns aspectos que poderiam gerar mais empregos. Então, obviamente, a gente teve um aumento, né, de vagas de emprego, mas não era aquele aumento esperado, né? O governo esperava muito mais e não aconteceu. Mas eu acredito que seja por conta dessa insegurança jurídica que nós mesmos, né, temos um certo receio de indicar para os empregadores que utilizem o caso do trabalho intermitente ou a própria terceirização, né, com uma certa restrição. Aliás, essa questão da insegurança jurídica ela é tão importante que no século III depois de Cristo, São Jerônimo, que divulgou a Vulgata, que era a tradução da Bíblia do grego para o latim, ele dizia sobre a insegurança jurídica, já naquela época, que a insegurança jurídica é tão necessária que ela seja extinta, que haja uma segurança jurídica, porque ele dizia assim, ó, que na insegurança jurídica é a mesma coisa que nós estivermos caminhando entre cobras e escorpiões. Quer dizer, para evitar essas coisas todas, né? Então, na verdade, é importante que se tenha essa segurança jurídica do ponto de vista da relação do trabalho com o capital, para que as empresas possam, agora nós estamos vendo aí vislumbrando um novo cenário para o Brasil de vinda de investimentos, os investimentos que estão aqui sendo ampliados e tal, isso é importante para o mercado de trabalho e para o próprio capital, né? Exatamente. A gente teve muita polêmica em torno dessa reforma, mas a gente precisa entender que, ainda que se entenda ela como boa ou ruim, que se goste ou não dos artigos que ela criou ou que ela extinguiu, né? Nós precisamos ter em mente que é necessário ter uma lei e que essa lei seja aplicada. Enquanto nós não soubermos como o judiciário vai se pronunciar com relação a isso, a relação entre capital e trabalho, entre o empregador e o trabalhador, continua sendo ainda muito nebulosa. É verdade, essa questão toda, porque na verdade, né, Kelly, nós somos muito de hábitos, o ser humano é muito de hábitos. Então nós temos costumes disso, costume daquilo, criamos um hábito sobre aquilo e para mudar hábitos a resistência é muito grande. Quando surgiu a Revolução Industrial, lá no século XVIII, criou-se um movimento chamado de ludismo. O que era o ludismo? Eles tentavam desconstituir tudo aquilo que é de novo, em termos de navegação, em termos de máquina a vapor e tal. Eles perseguiam essas pessoas que criavam coisas. Então, nós vivemos num mundo assim que é muito resistente a mudanças. Exato. Né? A lei trabalhista, eu como economista, a lei trabalhista é fundamental que ela seja atualizada, até porque tudo muda no mundo, né? Nós temos hoje assim, a internet, o cara pode trabalhar em casa. Né? Hoje o local de trabalho, não existe, tudo é local de trabalho. Exatamente. Quer dizer, as relações de trabalho internacionais estão mudando, nós precisamos nos adaptar a isso. É claro que tem coisas na legislação que a gente pode colocar algumas restrições, né? Pode melhorar, pode aperfeiçoar e tal. Mas qual Kelly, a tua visão, assim, do ponto de vista de uma especialista nesta área de direito do trabalho, sobre esta nova realidade brasileira, do ponto de vista este ano, por exemplo, que talvez nós estejamos aí em 2019, no momento em que esta reforma trabalhista pode dar seus frutos, ou não? Exato, é o que se espera, né? O TST já adiou bastante a edição das súmulas que são necessárias e isso traz um certo conforto para os operadores do direito e para os empregadores, porque o TST se pronunciando como vai ser aplicada aquela legislação vai fazer com que os tribunais também façam isso. Claro. O que a gente vê hoje é que reduziu muito, né, o número de reclamatórias trabalhistas. Em quanto por cento? Reduziu em quase 60%.
né? E por conta disso, por conta dessa redução significativa, né? No caso, foram 60% com relação ao dano moral, né? Que a gente diz. As reclamatórias em si, foi mais ou menos 40% a redução que teve. É significativo, né, para a Justiça do Trabalho, mas também teve um movimento contrário, que foi a Justiça do Trabalho conseguindo ter tempo para resolver problemas, pendências que já estavam há tempo paradas. Então, a gente teve também uma produtividade, isso, né? Exatamente, uma produtividade maior da própria Justiça do Trabalho. O fato de os advogados começarem a ter um pouco mais de cuidado na hora de entrar com as ações, reduziu o valor dessas ações, o valor inicial dessas ações, e aumentou também a procedência das ações. Isso é bem interessante, porque hoje o advogado tendo um pouco mais de cuidado, o juiz também vai ter um pouco mais de cuidado na hora de julgar, né? Então, isso reduziu aquela protetividade que tanto se falava, né? Ao trabalhador, né? Ao trabalhador, e começou a se abrir um pouco mais o leque, né? Para que também se olhasse o lado do empregador. Isso foi importante. Essa redução do número de reclamatórias trabalhistas, a gente atribui à insegurança jurídica, porque ainda não se sabe como que o direito vai operar, né, essas relações. O fato de trazer para o trabalhador também a obrigação de pagar o processo, né, trocando em miúdos, pagar o processo no caso de haver uma improcedência, também inibiu o ingresso com a ação. Inibiu isso que chama de muita coisa de fraude, né? Aquela indústria de causas trabalhistas, exato, né? A gente tinha que muitas vezes, claro, tem milionários. advogados bons, advogados, né, que a gente sabe que são justos, né, que procuram a justiça, até porque a profissão exige isso, mas tem os aproveitadores, aqueles que, não, vamos... Eu me lembro assim que eu nunca entrei contra nenhuma empresa, na questão trabalhista, mas o sindicato se envolveu nessas coisas e eu muitas vezes fui chamado por um advogado, vem cá, por que tu não entra? Porque fulano de tal ganhou isso. Não, mas eu não quero, eu não tenho eu não tenho essa reclamação da empresa. E eu acabava, sem querer, envolvido numa causa trabalhista como uma empresa que eu nem sabia que tinha entrado. Exatamente. Porque é da questão coletiva, né? Exatamente. Então, isso aí está sendo inibido. Isso é bom para a sociedade. Exato, até porque o próprio trabalhador vai buscar profissionais de qualidade também na hora de buscar reaver os seus direitos, porque ele vai querer aquele advogado que vai garantir que ele não entre com pedidos infundados para ter que pagar, né? Já vai haver uma depuração no mercado, né? Exatamente. E ter aqueles pedidos absurdos, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais para um contrato extremamente curto. Aí, de repente, o cara ganha 10 mil e está satisfeito com isso. Exatamente. Mas, hoje, na reforma trabalhista, o que um juiz vai precisar ver, conforme a lei, né, de acordo com o que está na CLT? Se ele perder metade, ele vai ter que pagar os honorários da outra parte, e esse percentual é sobre esse valor que ele perdeu. Então, ele tem que ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de entrar com a ação. Isso também acaba ajudando, de certa forma, a advocacia, porque aqueles bons profissionais também vão se destacar, né, nesse cenário. Kelly, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que tu virá mais vezes. É uma lacuna que nós temos aqui no programa de essa questão do direito do trabalho. E tenho certeza que, de repente, a gente vai ter a Kelly para trazer esses dados, trazer as informações e, principalmente, o esclarecimento não só para o trabalhador, mas também para o detentor do capital, porque esta relação tem que ser harmoniosa. Exatamente. A sociedade só vai evoluir na medida em que nós tivermos a harmonia, tivermos a justiça prevalecendo. Exatamente. Não é mesmo? É mesmo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, eu que te agradeço. Até outro dia, então. Até. Aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês. A Grande Sul TV, ela se preocupa em trazer temas informativos e de valor e também de interesse da população. Continue sempre aqui conosco. No próximo programa nós teremos uma abordagem que tem muito a ver com a família, com a criança e com a nossa educação. Sempre agradecendo o Ponto das Cucas de Araricá, a Turpax, operadora de turismo, e Noemi Aluguéis, que patrocina o nosso programa e são nossos colaboradores. Hoje eu trago um tema muito importante, que é a forma de violência que mais cresce no mundo, que é o bullying. Muitas pessoas não sabem bem o que é o bullying, mas o bullying hoje afeta muitas pessoas. E às vezes perguntamos por que muitos jovens, por que muitas crianças têm tendência ao suicídio ou ao autoflagelo. Por que será? O que é bullying? Né? Bullying é uma palavra inglesa, né, criada por um professor da Always, um professor da Universidade da Noruega, que através de pesquisas dos adolescentes que tinham a tendência dos suicídios, ele criou essa palavra. E essa palavra, é óbvio que o bullying ele vem de muitos e muitos anos, né? Antes da década de 80 que foi criada essa palavra inglesa, bullying. Mas o bullying ele pode trazer muitos problemas para os nossos jovens, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Ele pode trazer traumas e pode trazer problemas para o resto da nossa vida, interferindo diretamente no destino dos nossos filhos, dos nossos jovens e das nossas crianças. Como detectar o bullying? O que fazer quando detectamos e quando notamos o bullying? Como orientar nossas crianças? Isso é um fator muito importante que começa em casa. Principalmente, nós estamos sofrendo hoje, e essa tendência está acontecendo, no bullying escolar, com os alunos das escolas. O que fazer? O que notar? Bem, se você nota que seu filho está ficando quieto, ou ficando mais revoltado, ou muitas vezes não comentando com vocês, se trancando dentro do quarto, tendo algum tipo de sofrimento, e vocês notam que ele está diferente, alguma mudança, procuram falar com ele, porque talvez ele esteja sofrendo bullying. Porque o bullying, ele visa a intimidar, né? A tiranizar, né? A desmoralizar o outro. Né? E o bullying, ele não é uma doença que ela é individual, né? Um aluno com o professor, ou um aluno com outro aluno esporadicamente. Não, ela nasce entre os seus pares. E essa doença está afetando hoje o mundo todo. 41,6% das crianças e dos alunos hoje escolares que sofrem o bullying, e também dos adolescentes, não denunciam, não falam, com medo como eles vão ser interpretados, né? O que vai acontecer? Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, se mutilando e até levando a criança e o jovem ao suicídio. Preste bem atenção. A melhor forma de evitar o bullying é orientando nossos filhos, humanizando nossos filhos, falando, dizendo para eles o que a outra pessoa sente que está sofrendo bullying. Né? E também orientar nossos filhos em sala de aula, quando estiver na escola. Se ele sentir que está sendo descriminalizado, está sofrendo bullying, que ele procure imediatamente, que ele não deixe assim, que ele fale para o professor e procure a direção da escola. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, espero que esse tema tenha sido relevante e eu vou deixar um outro tema para o próximo programa, que é falar sobre as crianças hoje que estão doentes, aleijadas emocionalmente. O que fazer, como perceber e como tratar. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo programa. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estou recebendo o Dr. Marco Salles. Marco, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer, Silvio. Já tivemos uma entrevista com ele lá
no local onde ele trabalha, mas agora trouxemos aqui no estúdio, doutor, que é cirurgião bucomaxilofacial, é isso? Exatamente. Bom, o senhor está lá onde é que está o estúdio desse Na endereço? Lucas de Oliveira. O endereço nobre, Lucas de Oliveira. Lucas de Oliveira, 1085, sala 206. É um flat, né? Então Sim. o estabelecimento tem o estabelecimento comercial, a clínica se coloca nessa situação e a gente oferece para o cliente todas as facilidades que tem. Para a gente poder aproveitar o espaço e aproveitar bastante também o que o hotel oferece. Essa infraestrutura é boa porque o camarada, uma pessoa que veio do interior, por exemplo, Sim. pode ficar ali hospedada ali. A gente oferece o serviço né, da bioplastia, das técnicas cirúrgicas que vão ser feitas e ele pode ficar um dia no hotel custeado pela clínica, como repouso, como conforto. A gente também consegue... Já é um diferencial, né? Sim, a gente também consegue observar melhor o paciente, estando mais próximo dele, dá mais segurança, mais credibilidade. Com certeza. Doutor, e quais são os serviços lá do ponto de vista dessa sua especialidade que o senhor oferece? Então, hoje a gente faz bastante a bioplastia. O que é a bioplastia? São procedimentos minimamente invasivos que a gente conta com um arsenal de medicamentos ou de estruturas para melhorar o contorno facial, para melhorar a pele da gente, a saúde da nossa pele, né? Então é importante isso, a gente não deixar as coisas passarem muito para chegar num ponto que a gente consiga fazer com procedimentos minimamente invasivos e muito mais seguros do que um procedimento invasivo num bloco cirúrgico, por exemplo, que você vai requerer uma estrutura muito maior e o risco maior também. É uma reforma, como a reforma trabalhista, não pode passar muito tempo, senão depois se torna grave, né? Bom, além disso, o que mais que o senhor tem lá do ponto de vista dos procedimentos? Os procedimentos, nós fazemos o fio de PDO. O que é o fio de PDO? Hoje o fio de PDO é utilizado para a gente fazer todos os contornos faciais, estimular o colágeno na pele, porque a partir dos 35 anos nós sabemos que a gente perde essa estrutura do colágeno. E isso acelera o nosso envelhecimento e a qualidade da pele também fica ruim. Exposta ao sol, as outras coisas que a gente acaba fazendo quanto à alimentação, então tudo isso. O fio de PDO a gente consegue fazer um contorno facial melhor e melhora a sustentação dos tecidos da pele. E além dele? Além botox, dele, né? a gente pode fazer o Botox. O Botox, na verdade, ele é um paralisador do músculo, né? Ele é utilizado em várias terapias, tanto para dor, quanto para sudorese, quanto para beleza. Então, na beleza, a gente vai conseguir neutralizar alguns músculos da face, com pequenas inserções, para que a gente tenha uma paralisia parcial por um período e a pessoa se sinta mais jovem. Porque a pele vai parar de movimentar naquele espaço e a ruga vai ficar minimizada. Bom, o senhor tem mais, principalmente mulheres, mas os homens hoje estão demandando muito serviço, né? Sim, os homens hoje também contribuem bastante com a parcela de comparecimento no consultório. Hoje se sabe que a gente tem que ter saúde e uma boa aparência, né? Então, a gente com saúde, óbvio, mas a gente chegar numa situação hoje que esteja bem, que a gente use produtos para melhorar a nossa produtividade, porque se você estiver bem com a tua aparência, você consegue trabalhar melhor, se relacionar melhor. Hoje é um carro-chefe os homens fazerem. O senhor trabalha muito assim na questão superfície, né? Mas muito dentro da pessoa, porque a pessoa, quando ela se sente bem, ela começa lá de dentro a mudar. Sim. E ela aumenta a sua autoestima e isso é muito fundamental para a vida. Exatamente. Hoje a gente procura tratar não só as deformidades faciais, né? Essas questões da aparência da ruga, da pele, porque as pessoas vão procurando alguma coisa a mais. Então, é um carinho, uma atenção. Por isso do serviço, você vem de longe, por exemplo, você vem do Rio de Janeiro, tem pacientes que vêm do Rio, São Paulo, até do exterior. Eles vêm ali, eles ficam hospedados, eles são nossos clientes, eles estão ali para aproveitar o que o espaço oferece. Então, o doutor atende de manhã, faz o procedimento, né? Ele pode descansar lá no flat, passar a tarde toda, no outro dia ele toma o café da manhã dele otimamente, vai dormir super bem e vai fazer a reconsulta. Perfeito. Naquele momento, ele vai embora ou permanece se ele quiser.
tudo para o bem-estar do nosso paciente, para ele se sentir acarinhado mesmo. Muito bem, essa foi a primeira entrevista aqui no estúdio, mas o Dr. Marcos estará sempre conosco aqui, graças a Deus, passando essas dicas, passando essas informações e, sobretudo, ajudando você a se achar melhor, né, para que possa viver melhor, né, doutor? Exatamente. Um grande abraço. Um grande abraço. E até a próxima. Obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Olá, meus amigos. Mais uma vez, com imensa satisfação, estamos aqui no programa Economia e Desenvolvimento falando sobre direito. E hoje, direito do trabalho. Gostaria de trazer aos amigos e telespectadores referências sobre as suas postagens nas redes sociais e o impacto que isso tem no contrato de trabalho. Pois bem, não é que se dizer que as postagens das redes sociais na esfera privada vai influenciar ou pode a empresa analisar isso, porque a vida privada é garantida pela Constituição no âmbito da sua intimidade e inviolabilidade da vida civil. No entanto, quando você posta mensagens, opiniões nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, você está aí trazendo à tona da sua esfera íntima para o meio social. Você está divulgando mensagens e suas opiniões. Isso pode, de fato, impactar na hora do trabalho. Muitas das empresas utilizam esses meios, esses mecanismos para poder avaliar os seus candidatos, para ver se a conduta social está adequada à conduta empresarial ou à atitude profissional que a empresa quer que vincule essa imagem do seu colaborador, do seu trabalhador, à imagem da empresa. Então, é muito importante analisar quando se faz alguma postagem, pois postagens sexistas, raivosas, pejorativas podem sim analisar e prejudicar tanto na aquisição do trabalho, no processo de seleção, quanto também no decorrer do seu contrato de trabalho. Uma coisa muito importante que deve tomar cuidado é quando se posta mensagens ou então opiniões, divulgam-se questões de sigilos do empregado ou do empregador no referente ao seu contrato de trabalho, pois isso pode gerar demissão por justa causa. Então, meus amigos e minhas amigas, muito cuidado na hora de fazer informações ou divulgar ou dar as suas opiniões nas redes sociais, pois isso pode ser avaliado na sua conduta profissional e poderá vir a prejudicar no seu trabalho. Muito obrigado e até a próxima participação, até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do quadro final do programa desta semana, nós estamos recebendo aqui o movimento de valorização da contabilidade. É um movimento importante porque, na verdade, envolve um segmento fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Isso é verdade, o contador tem um papel fundamental nesse propósito de desenvolver o país. Sobretudo, nós estamos num novo governo aí que quer colocar a questão do desenvolvimento econômico justo, harmonioso, dentro dos parâmetros que poderão levar este país, esta nação, para uma grande nação. E o líder desse movimento aqui, Salésio D'Agostino. Salésio, prazer em tê-lo aqui. E vamos querer saber, inicialmente, Salésio, o seguinte: qual é o propósito deste movimento de valorização da contabilidade? Muito bem. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um registro que eu não sou o líder do movimento. É um dos. Este movimento possui diversos líderes. Nós temos aqui como nosso líder Francisco Dornelles, Tadeu Jacob. Ok, é um movimento que nós estamos lançando a partir de hoje, porque a contabilidade precisa assumir o seu papel na sociedade.
Com certeza. É a contabilidade, eu repito, que deixa as pessoas ricas e pobres. É a contabilidade que integra as pessoas jurídicas na sociedade. É o Conselho de Contabilidade que protege esse campo de atuação profissional. Os contadores estão se sentindo desprotegidos, a sociedade está se sentindo desprotegida, ou seja, a contabilidade está servindo a grupos. E este movimento e essas lideranças resolveram se unir porque nós precisamos mudar. Precisamos fazer com que a sociedade se sinta protegida e a contabilidade é a resposta, vai dar resposta a isso. O objetivo nosso é fazer com que a contabilidade realmente faça o seu papel. E um dos princípios e um dos objetivos, já vou dizer aqui, é para assumir o Conselho de Contabilidade, porque o Conselho de Contabilidade é o responsável por defender a profissão e tem recurso para isso. Nós não podemos mais aceitar que o Conselho de Contabilidade use os recursos que é para a defesa da profissão para fazer viagens e gastar com mordomias. E esse é o nosso recado. Eu vou já, de princípio, Silvio, se tu me permite, passar a palavra ao nosso colega líder, o nosso Francisco Dornelles, para ele dar o seu recado. Nós estamos agora lançando o nosso movimento e nós, todas as semanas, vamos estar aqui falando sobre o nosso movimento, falando sobre algumas propostas que nós vamos fazer. Dornelles. E aí, Dornelles, prazer em tê-lo aqui nesse movimento. Eu acho importante, né? Eu gostaria só de dizer o seguinte, ó, eu acho que pela primeira vez há um movimento de profissionais de uma categoria profissional fundamental para o desenvolvimento do país, se organizando exatamente para que este segmento seja colocado exatamente no lugar que ele merece na economia e na sociedade brasileira. Parabéns para vocês. Obrigado, Silvio. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Quero saudar o Salésio Agostinho, nosso colega, um líder que atua há muitos anos aí na defesa da profissão. O nosso colega contador Cláudio Jacob, né? Também outra experiência grande na área, e que a gente está aí olvidando esforços, né? No sentido de buscar realmente uma proteção e uma valorização da contabilidade. A gente, no nosso trabalho aí de vários anos, a gente realmente percebe que há um descontentamento da classe com a gestão da nossa profissão, do nosso conselho. E não é de hoje, né? Isso aí já vem há longo tempo. Não é de hoje, né? Então, a gente estamos aglutinando essas forças e justamente o trabalho é buscar os profissionais, nossos colegas que queiram se juntar a nós, isso que é importante, né? Nós vamos nos colocar à disposição, porque nada se faz sozinho, nós só vamos ter sucesso numa luta de valorização se a classe toda nos apoiar e se juntar, né? E se concordarem que essa luta é útil para a profissão. E o importante é que vocês têm que passar para que esses colegas de vocês, as colegas e os colegas, tenham a consciência disso, dessa importância, né? Exato, porque nós não podemos realmente ter um órgão que trabalhe contra os profissionais. Como o Salésio disse, quer dizer, voltado, como é um grupo que está aí há 70 anos, acaba ficando, digamos assim, uma tendenciosidade de uma proteção de grupos e não protege a profissão toda. Ao ponto de a gente ter relatos de muitos colegas, em outros momentos, não desejarem se unir ao nosso grupo de medo do conselho. Isso é uma coisa que é descabida. Enquanto que outros conselhos saem em defesa dos profissionais, o conselho hoje, ele trabalha mais contra do que a favor. Eles de certa forma, afora algumas formas regulares, mas eles têm uma tendência de ser muito encaminhado para alguns itens que a lei determina, que seria registro e fiscalização. Mas, na verdade, a própria lei já determina que o Conselho tem funções de proteção e que nunca exerceram. Uma delas é sair em defesa do profissional quando este é ofendido no exercício da profissão. Existe uma resolução determinando que nunca o Conselho moveu qualquer esforço nesse sentido. E isso nós precisamos, porque não é possível que a gente só tenha um Conselho que só vá chegar ao profissional quando é para punir. Também tem que chegar quando é para valorizar a profissão. Perfeito. Aliás, esse movimento de vocês vem assim num momento que sintoniza com as próprias aspirações nacionais de reforma. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. A trabalhista teve 70 anos, vocês têm 70 anos com o Conselho, com o mesmo time praticamente jogando, né? Então isso cria, a gente sabe, isso cria certos vícios, né? Certos maus hábitos
que precisam ser destituídos, precisam desestruturados, desarticulados em favor do profissional. E o outro integrante é o nosso Tadeu. Jacob. Tudo bem. Esse movimento, nós articulamos esse movimento em função de tantas coisas que a gente viu, porque nós todos aqui já temos décadas dentro da área. Experiência, né? Então, eu, por exemplo, já fiz contabilidade desde a época em que a gente passava livro diário com gelatina, né? Então, a gente passou por toda essa evolução até chegar aqui. E sempre a gente está ouvindo e vendo os pregadores da tragédia final, que a profissão do contabilista está acabando. Na verdade, eles não atacam a contabilidade, eles atacam a profissão do contador, né? O contabilista, o cara que tem que fazer a contabilidade, né? Esse é o objetivo. Confundindo tudo. Se confunde hoje que a informática vai tomar conta da contabilidade. A informática é uma ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho de vocês. É uma ferramenta de trabalho, como é a caneta, como já foi a maquininha. Por exemplo, vou aproveitar o jornalista, eu me lembro que eu trabalhava com máquina de escrever, né? Sim. Hoje tu trabalha aqui, os textos, hoje tu corrige o texto do próprio texto, mas na máquina tu tinha que botar o erro, aquele corrigir, era uma confusão fazer, mas... A própria evolução. Claro. E passou isso, né? Hoje nós tratamos os SPEDs da vida e coisa que sem a ferramenta da informática não teríamos condições de fazer. Claro. Mas o que nos incomoda muito é justamente isso. É um time único que está lá há muitos anos, eles vão se revezando dentro do conselho. Tem meia dúzia que manda, né, e os outros silenciam. E quem fala alguma coisa se transforma em inimigo. Existe uma panela dentro dos outros órgãos, SESCONs da vida, etc., em que tudo agride para não mudar o que se autoprotege, na verdade. Para se autoproteger. Né? Então, eu acho assim, está na hora de nós valorizar a profissão, o contabilista. Esse movimento foi muito bem escolhido, o nome que nós colocamos aqui, movimento de valorização da contabilidade e pode ser também do contador. Do contador. Porque, né, é uma dicotomia aqui. Então, eu acho assim, existem algumas coisas totalmente tortas na nossa área. Existe o tal de exame de suficiência. Depois o cara se forma, ganha o diploma assinado pelo ministro, pelo MEC, tu vai pendurar um diploma na parede que não vale nada. Não serve para absolutamente nada. Inclusive, eu sou formado, sou bacharel em ciências contábeis, me neguei a fazer o exame deles lá do OAB, e o meu diploma, tem o diploma da Unicinos, e está virado para a parede. O pessoal, por que botou assim? Isso aqui não vale nada. Porque quando um órgão que é encarregado de fiscalizar tem que ver se o que eu aprendi lá na faculdade é suficiente, o que está ensinado lá na faculdade está. Eles têm que fazer esse exame. Eles têm que fazer esse exame, lá na faculdade, no fim do curso do cara, para ver se a faculdade ensina direito. Tem que exigir a qualificação do curso. Claro, porque como essas universidades são de deputado, senador, não sei o quê, vão punir o estudante, e não o dono da faculdade. Então isso aqui tem o aval. Isso é uma das coisas, né, que vocês têm que mexer, né? Isso tem o aval. Com certeza. Isso tem o aval dos conselhos. Porque eles estão fazendo isso. Cada 3 meses fazem um exame de suficiência, que tem um monte de cursinho, tem um monte de coisinhas por aí, né? Que isso é um absurdo. Isso aí eu chamo de estelionato educacional, tá? E tem algumas coisas que a gente tem que perguntar também. Porque eu acho que não é a função de fiscalização, no meu entendimento, também não está funcionando. Eu tenho medo quando me perguntam, vem cá, onde é que você estava quando roubaram a Petrobras inteira? Vocês não são auditores, não são profissionais? Onde é que você estava? E nunca foi apontado nada. É verdade. Então, assim, isso nós temos que ter coragem de enfrentar e poder responder. Tadeu, eu acho que é importante que esse espaço aqui vai servir exatamente para vocês fazer essas coisas pontuais, né? Tocarem nessas coisas, nessas questões pontuais, porque, na verdade, elas somadas, elas integram todo um arcabouço institucional da entidade que vem em prejuízo não só da sociedade, mas também do próprio contador. Né? Então, eu quero parabenizar vocês, você, Tadeu, Dornelles, eu, sobretudo o Salésio, né? Essas lideranças da contabilidade do Rio Grande do Sul, por esse movimento em valorização
da contabilidade. Salésio, acho que por aqui... É isso aí. Então, nós chamamos a atenção, né, e gostaríamos que todos os colegas da profissão, tá, participassem desse movimento. E todos estão convidados. Gostaria que todos fizessem parte, porque nós precisamos mudar. Como disse o Tadeu, como disse o Francisco, nós precisamos mudar. Fiscalizar não é para punir o profissional, fiscalizar é para proteger o campo da atividade contábil. É por isso que nós precisamos assumir o Conselho de Contabilidade, é por isso que nós precisamos dar uma nova vida à nossa profissão. Conto com todos vocês, gostaria que todos vocês participassem deste movimento. O João Custódio é o nosso coordenador, que ele vai entrar em contato com vocês todos e gostaríamos que vocês participassem e, enfim, viesse a esse movimento para que juntos pudéssemos fazer o melhor para a profissão. Salésio, Tadeu e Dornelles, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo movimento. Eu acho que a sociedade gaúcha e brasileira deve apoiar esse tipo de coisa, porque é a renovação para que nós entremos realmente num novo momento nesse país. Fim da corrupção, fim das mutretas, das panelinhas e, enfim, fazer um país realmente justo, porque nós precisamos de muita justiça social nesse país. E começa com atitudes e movimentos como os de vocês. E esse é o nosso objetivo. Não temos mais espaço para a corrupção no Brasil. Muito bem. Parabéns a vocês. Um grande abraço. Obrigado, senhor. Sucesso, prazer em vê-los, tá? Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.